aqui no programa com o professor Ismael Moura. Ele que está lançando, né, lançou e está me presenteando aqui com um exemplar. Eu agradeço de coração o livro Experiências com Deus. Entrevista. A verdade de cada um. Professor Ismael Moura, bom dia. Bom dia, Rosalvo. Quero primeiramente agradecer aqui a oportunidade que vocês estão me concedendo. Essa rádio que tem uma audiência fenomenal. Eu vim agora aí pela estrada, né? E escutei pelo menos aí uns 7 rádios, né? Ligados, né? Fora os demais. Tem mais de meia dúzia, tem 7. Tem muito mais do que isso, tem muito mais do que isso. Obrigado a esse povo querido. E também eu quero saudar aqui os ouvintes, né, em nome do José de Melquides, né, isso? E o José de Oliveira, né? Isso, apesar de não conhecê-los, eu sou inclusive fã do seu programa, Rosalvo, e eu sempre escuto aí a intervenção, a participação deles, gosto bastante. Tenho sentido falta da participação do José de Oliveira. Zé de Oliveira, de vez em quando ele fala, mas é um pouco mais esporádico. Agora o José Melquides quase sempre está ligando pra gente, a gente agradece. E quando ele diz... Ele fala e diz, até logo. Mas, professor, nos fale sobre esse livro, Experiência com Deus. Esse livro, Experiência com Deus, inclusive eu estou aqui, né, de frente a você, olhando aqui, você tem aqui um livro de meditação chamado Comece o Dia Feliz, não é isso? Exato, me parece que é isso. Correto, então a ideia desse nosso livro é justamente trazer meditação, reflexão, né? A respeito, Rosalvo, de diversas pessoas que tiveram experiências maravilhosas e especiais com o nosso Criador. Algumas pessoas até acreditavam que era um livro voltado para alguma religião específica. Não. É um livro que fala sobre Deus, sobre o relacionamento que Deus mantém com os homens. Porque todos nós, é o desejo de Deus, do coração de Deus, ter um relacionamento especial com o homem, né? Então, o nosso objetivo é justamente esse, né? Trazer esperança, trazer paz ao coração do homem, principalmente esperança. A gente vive hoje num mundo muito violento, escutando o seu programa sempre, a gente vê os saldos, né, que são preocupantes, a gente vê o aumento da violência no Brasil, e eu entendo de que isso é fruto do afastamento, né, do homem com o seu Criador. Eu também penso dessa mesma forma. Falta ao homem o amor às coisas de Deus, principalmente a nosso Deus. Até o Jesus, ele resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Veja, verdade. Quando nós amamos a Deus, nós procuramos obedecer aquilo que Ele nos orienta, né? O homem que ama a Deus, ele não mata. O homem que ama a Deus, ele não furta. É verdade. Porque ele tem um temor a Deus, ele quer agradar o seu Criador. E o homem que ama também o próximo, ele também não faz mal ao seu semelhante. Então, se todos os homens vivessem dessa maneira, como Deus requer, e algumas pessoas até veem, né, os mandamentos de Deus como uma coisa punitiva, restritiva. Não se trata disso, né? Os mandamentos existem para nos preservar, né? Para nos orientar, para nos dar uma qualidade de vida, É né? verdade, é verdade. Professor, para que o senhor, claro, para que se o senhor colocasse em prática esse livro, colocasse tudo que está escrito aqui, o senhor teve conversas com muitas pessoas, fez pesquisas, pessoas que contaram algo a respeito das experiências com o Divino Mestre. Então, Rosalvo, isso começou há muitos anos. Eu, assim, sou filho de pastor evangélico, frequentava a igreja. Apesar que isso não quer dizer nada, né? Por isso que algumas pessoas até ficam meio assustadas. Mas fulano é crente, vive assim, assado. Isso não quer dizer nada. Não é porque você está frequentando uma igreja que você até mesmo acredita em Deus. Esse era o meu caso. Eu frequentava a igreja, ouvia, né, as mensagens e tudo, mas eu não tinha, digamos assim, um relacionamento com Deus. E eu tinha muita dúvida, muitos questionamentos, até quando foi um dia eu estava conversando com o Senhor, né? Geralmente essas pessoas mais idosas são mais experientes, e eu estava expondo para ele, e ele percebeu toda aquela confusão que eu tinha. Ele falou: olha, quando você falar com Deus, você diga assim: Deus, eu quero e eu preciso ter um relacionamento de experiências contigo. E quando ele falou aquilo, eu fiquei: o que é ter experiência com Deus? Eu perguntei a ele: o que é uma experiência com Deus? Ele falou: não, só peça. Peça e espere que o tempo vai se encarregar de mostrar. E eu comecei a pedir, e realmente essas experiências começaram a acontecer.
E a partir do momento, Rosalvo, que as experiências com Deus começaram a acontecer, eu passei a acreditar nele, né, de uma maneira intensa. Inclusive tem muitas pessoas que até me questionam, né, mas como é que pode um professor de história? Porque hoje, né, quando você frequenta uma academia universitária, né, a maioria das pessoas, elas deixam de acreditar no Criador. Até no início aí eu fiz questão de trazer uma frase do Anthony Flew. Ele foi o ateu mais influente do século XIX. Até o século XIX, Rosalvo, a onda do ateísmo não era tão intensa, as pessoas acreditavam em Deus. Então surgiu esse cientista, o Anthony Flew, e ele escreveu um livro, Deus Não Existe, e esse livro se tornou popular lá na Europa. Só que, Rosalvo, com o passar dos anos, o Anthony Flew, ele, quanto mais estudava, né, procurando formular teorias para provar a não existência de Deus, o efeito foi justamente ao contrário. E ele foi, não é? Inclusive isso que ele fala, eu fiz questão de colocar logo no início do livro, ele foi descobrindo, né? Ele falou, não tem como, realmente Deus existe. E ele teve que voltar atrás. E quando ele voltou atrás, na época, foi uma bomba, sabe? Toda a Europa ficou espantada, porque ele decidiu lançar um outro livro, Deus Existe. Né? Então, um ex-ateu garante, Deus existe, onde ele vai mostrando os postulados, né? Ele vai colocando provas da existência de Deus. Então, é algo assim, muito, muito interessante. E por que isso ocorreu? Porque ele também teve essas experiências com Deus. O seu primeiro livro foi falando sobre a criação, a instalação, a chegada dos protestantes aqui em Itabaiana, né? O seu livro. E claro, a gente sabe que para se fazer um trabalho como esse, existem dificuldades imensas a serem superadas. Como é que o senhor conseguiu, já graças ao seu talento, evidentemente, seu trabalho, colocar na praça o seu novo livro? Então, o primeiro livro, ele na verdade foi fruto, né, do grupo Itabaiana Grande, do professor Robério, né? Eu participo desse grupo, e quando foi um dia eu mostrei a ele que eu tinha um projeto de pesquisa, e quando ele observou aquilo, ele então me deu a ideia, porque você não lança em forma de livro, isso aqui faz parte da história do nosso município. E eu não tinha nenhuma experiência, eu tive que conversar com ele, mas como, né? Porque eu sou quebrado, né? Popularmente quebrado, não tenho dinheiro. Exato. Um livro desse custa muito caro, infelizmente a gente vive em uma região onde as pessoas não têm o hábito de leitura, Rosalvo, você sabe disso, que acaba dificultando um pouco. Então, mas o Robério, eu quero aqui agradecer publicamente. O Robério foi um cara muito assim bacana, ele me auxiliou, ele me ajudou, ele me ensinou, né, os primeiros passos, né, digamos, ele me ensinou a caminhar nessa trajetória, e nós conseguimos, né, com muito esforço. Eu fiz naquela época eu fui tentar, disse, não, eu vou fazer uma visita a algumas pessoas do comércio, eu vou começar pelos meus amigos. E eu escolhi uma pessoa em especial, que é o Israel, ali da Ótica Exata. E eu procurei Israel e comecei por ele. Se ele me dissesse não, eu ia desanimar e voltar para casa. Mas eu cheguei lá, conversei com Israel, pedi o patrocínio, ele falou, pode contar comigo com a quantia X. E eu saí de lá radiante. E eu então comecei a andar em outras lojas, claro que eu levei uns 2 nãos. Mas depois também falei com o Jamison, foi muito parceiro, o Carlos Eloy, que eu conversei assim, por um acaso, eu não conhecia, nunca tinha visto o Carlos Eloy, cheguei aqui na emissora e ele falou, não, eu vou conversar por conversar, mas como é uma rádio, eles querem mais patrocinador para manter Exato. a programação deles, mas eu me surpreendi quando eu cheguei aqui, o Carlos Eloy me recebeu muito bem. Não, sim, prontamente, tudo que for relacionado à cultura, nós vamos ajudar. Eu fiquei muito surpreso e foi daí que eu passei até a admirar, né, a figura de Carlos Eloy. A própria prefeitura municipal, tem o Beleleu e todas essas pessoas, né, que foram assim nos ajudando. Quando chegou nesse segundo livro, foi uma coisa incrível. Eu acho que era o desejo de Deus mesmo que esse livro tivesse aí. Porque eu não tive dificuldade nenhuma. Todos os patrocinadores que eu cheguei, eles de prontidão
não é, auxiliaram com o patrocínio, e tem até um deles que patrocinou com um valor a mais. Se você reparar aí, não tem a mesma quantidade do primeiro livro. O primeiro livro eu sofri um pouco, né? Coloquei meio mundo de patrocinador, aí não. São apenas, se eu não me engano, 8 patrocinadores. Pois é, mas tudo as coisas de Deus. As coisas fluíram. Fluíram normalmente, é verdade. É verdade. Estou vendo aqui alguns patrocinadores, muito bom. Quer dizer, tudo isso é fruto de um trabalho, diga-se de passagem, de persistência, né, professor? Se a gente desiste do primeiro, já não tinha lançado nem o primeiro livro. É verdade. Você chega no primeiro não que eu ouvi, se o cara chegar na primeira, a primeira sugestão, eu vou conversar com fulano para ver se ele me ajuda, o cara disser não, aí se pegar você no espírito meio fraco, já desiste, pronto, aí não há nada, acontece. Mas Deus é bom e Deus sabe o que faz. Tem um ouvinte comigo que quer falar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É José Carlos aqui de Simondinho, o Calixto. Pois não, José Carlos, diga aí, Eu meu irmão. quero parabenizar o programa aí, viu? Já, muito Por obrigado. esse espaço. E se fosse para parabenizar pelas coisas boas, ele passa muito de tudo parabenizando. Valeu, obrigado, meu É o irmão. professor que ele viu um set de rádio, que conta com 68, né? Eu estou ligando aqui no programa e dizer aos ouvintes para continuar ouvindo seu programa. Aqui em casa eu estava com problemas no local da casa sem querer pegar. Agora achei um casinho aí, só do rádio. Achou. Tá bem. Tá certo. Simão Dias resolvido, obrigado, meu irmão. Isso, e parabéns a ele e dizer a ele que é o seguinte, não tem coisa melhor do que a gente ter experiência com Deus e intimidade com Deus. Porque quem não fizer isso, meu amigo, não vem pra vida não, viu? É verdade. Porque eu, que o professor falou aí, quero parabenizar ele e traga sempre essa mensagem para os ouvintes. Certo. Ele faz fantásticas reflexões, Tá sempre certo. vem, e é uma que a gente já reforça mais acima da gente. E dizer assim, que a experiência a intimidade é uma coisa ótima, porque a gente hoje, um dia a gente começa meio desvirado, mas quando você para um pouco, que você já fez. Você eleva o pensamento aos céus, as coisas acontecem, é verdade. Aí pede a ele resolve na hora. É verdade. Porque eu acredito assim, o que acontece de errado, o que acontece de coisa ruim, pode ter certeza absoluta sem nenhum cientista, é falta de Deus. Porque é onde Deus está, ele não permite que aconteça nada. Você pode passar no escuro, pode passar de chuva, no espinho, na tempestade, pode ter um raio de 200 volts, mas se Deus estiver no lugar, você vai ser livre. Agora, se você não tem intimidade e tem medo de Deus, então vai acontecer. É verdade. Essa é a minha mensagem para você ouvir, para você, parabenizar o programa. Obrigado, meu irmão. E Obrigado, Zé trabalhar agora Carlos. com precisa mais reforçado. E parabenizar o professor e dizer aí, continue nessa evangelização aí pelo mundo. É como ele falou, religião não serve ser nada, que Deus não vem buscar placa de religião, vem buscar nossa fé nele, nossa experiência. Isso. Conviver com ele. Obrigado, Zé Carlos. Um abraço aos meus amigos aí de Valeu. Simão Dias, viu? Obrigado de coração. Pois não, professor. Um abraço aí para o José Carlos, né? Ele fez a sua intervenção, uma intervenção muito boa, né? E que ele tenha sempre também as suas experiências com Deus. Então, assim, talvez as pessoas em casa estejam um pouquinho curiosas sobre o livro. Eu poderia falar, assim, só algumas... Fica à vontade. Pronto. Do que é que trata o livro? O livro é o seguinte, Rosalvo, tem vários livros que eu já li, né? Tem um, por exemplo, que fala sobre tudo sobre anjos, né? O outro lado do mundo dos espíritos. Esses seres especiais, né? Que são os anjos que Deus envia para nos dar proteção. E ali eu vi algumas histórias interessantes. Duas me chamaram a atenção. Tem uma que é de um missionário que ele foi trabalhar em uma área onde era muito violenta e era muito assim afastada. Isso aí foi no ano de 1975, se eu não estou esquecido, né? E nesse tempo aí ele foi morar no meio de pessoas hostis, não conhecia ninguém, e eles começaram a trabalhar ali e eles foram mal recebidos naquela povoação, estavam desanimando. E quando foi um dia, Rosalvo, uma mulher bateu ali no portão e de repente quando ele foi lá olhar, era uma mulher que tinha um aspecto de índia, né? Ele inclusive estava ainda aprendendo o dialeto local e ele chegou e aquela mulher colocou as mãos por dentro do portão e falou assim: vocês são as pessoas enviadas por Deus, eu vim aqui para
deixar uma bênção sobre vocês. E ela começou então a dirigir uma prece